E aí galera, tudo bem? Estamos aí na nossa saga de trigonometria. Então na videoaula de hoje nós vamos aprender sobre outras relações trigonométricas, né? Então se liga na aula, tire suas dúvidas, se liga nos exercícios e gabarite na sua prova. Vai lá, assiste, boa aula, abraço, tchau, tchau. Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estudar sobre secante, cossecante e cotangente. O que seriam essas três funções trigonométricas? Elas são funções inversas, tá? A secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno e a cotangente é o inverso da tangente. Então, iniciando aqui, a secante a gente escreve sec de x, x é um arco, tá bom, galera? Então, secante de x é 1 sobre o cosseno de x. O cosseno de x tem que ser diferente de zero aqui, porque ele está no denominador de uma fração. Para a secante existir, esse cosseno de x não pode ser zero, tá bom? Em relação ao sinal, a secante ela tem o mesmo sinal do cosseno, tudo bem? Já a cossecante, a gente escreve cossec de x, é 1 sobre seno de x. É só você dividir 1 pelo seno de x. Seno de x tem que ser diferente de zero, porque está no denominador de uma fração, tá? Na matemática não existe divisão por zero, aquele negócio. Então, a cossecante é 1 sobre seno de x, o seno de x tem que ser diferente de zero. E ela tem o mesmo sinal do seno, né? Tranquilo, né, galera? Por fim, a cotangente, ela é 1 dividido pela tangente. A tangente, ela tem que ser diferente de zero, pelo mesmo motivo de estar no denominador de uma fração, tá bom? E nós temos também, galera, que a tangente, ela pode ser dada por seno de x pelo cosseno de x. Tá bom? Então, se eu inverter, como a cotangente é o inverso da tangente, a cotangente também pode ser dada por cosseno de x dividido pelo seno de x, né? Em relação ao sinal, a cotangente tem o mesmo sinal da tangente. Tranquilo? Então, vamos lá, galera. Aos nossos exemplos para você detonar e gabaritar a sua provinha aí, tá bom? Então, exemplos. Sabendo que o seno de x, seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2 e que o cosseno de 60 graus é 1/2, calcule a secante de 60 graus. Olha só, galera, uma observação e uma dica super esperta para vocês gabaritarem na prova. Ó. A secante ela é dada por 1 sobre o cosseno de x, né? Então, a gente tem assim, ó, secante de x é 1 sobre o cosseno de x. Tá? Então, uma dica bem esperta, embora tenha essa fórmula, basta você inverter, tá? Então, você inverte a fração dessa função trigonométrica. Então, a gente tem assim, ó, a secante de 60 graus, basta eu inverter. 1 sobre cosseno é fazer o inverso do cosseno. O cosseno vale 1/2, então eu vou fazer 2 sobre 1. Só você inverter. Então, a secante de 60 graus, tá? 2 sobre 1 é 2. Vale 2. Tranquilo, galera? Fácil, né? Vamos para a letra B? Olha só, a letra B diz que cossecante de 60 graus, né, é o valor que ele quer saber. Então, a gente tem o seguinte, ó. Cossecante de x. O que é a cossecante aqui do lado, galera? 1 sobre o seno, ó. 1 sobre o seno de x, ó. Então, eu vou ter o seguinte, galera, ó. Lembra, essa dica é muito legal, ó. Só você pegar o valor do seno e inverter. Então, a cossecante de 60 graus, pega o valor do seno e inverte. 2 por raiz de 3, tá bom? Aquele lembrete, galera, geralmente a gente não deixa, tá, raiz no denominador, embora tenha algumas questões de vestibular que eles dão respostas com raiz no denominador de uma fração, mas isso não é tão usual, tá? Então, racionaliza, a raiz de 3 está no denominador, então a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Professor, eu não sei sobre racionalização de denominadores. Vou deixar na descrição desse vídeo
uma videoaula que eu fiz falando sobre racionalização de denominadores, tá bom? Então, continuando aqui, ó. Como eu tenho raiz de 3 no denominador, multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. O de cima multiplica o de cima, o de baixo multiplica o de baixo. Como é que vai ficar a nossa conta, galera? Cossecante de 60 graus, 2 vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. Tá? Ó, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, tá bom? Então, essa daqui é a nossa cossecante de 60 graus, tá? 60 graus está no primeiro quadrante, então em relação ao sinal que a gente estava falando, né, todos os arcos no primeiro quadrante são positivos, tá bom? Então, o resultado aqui está dando tudo positivo. Para finalizar nossa aula e você ficar craque e gabaritar tudo na sua prova, agora a cotangente de 60. Tá? A cotangente a gente viu, ó, ela é 1 sobre a tangente, mas não foi dado o valor da tangente nesse exercício. Mas a gente tem que a tangente é seno sobre o cosseno de x, então a cotangente é só inverter. É o cosseno de x sobre o seno de x. Então eu vou fazer aqui, ó, cotangente de x é o cosseno de x dividido pelo seno de x, ó. Beleza? Então a gente vai ter o seguinte, ó, cotangente de 60 graus, né? O x vale 60 graus. O que é o cosseno? Lá em cima, galera, cosseno é 1/2, né? Dividido pelo seno de x, ó. O seno de x vale raiz de 3 sobre 2, né? E agora, como é que a gente faz quando a gente tem fração sobre fração, hein, galera? Quando eu tenho fração sobre outra fração, eu repito a primeira, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, tá bom? Então, vou fazer aqui do lado, ó. Cotangente de 60 graus. Então, repete a primeira, 1/2 vezes, faço o inverso da segunda, 2 dividido por raiz de 3, tá bom? Então, era raiz de 3 sobre 2, coloquei 2 sobre raiz de 3. Como eu tenho uma multiplicação, posso cancelar para simplificar aqui. Eu tenho cotangente de 60 graus é 1 sobre raiz de 3, tá? Da mesma maneira, não posso deixar a raiz quadrada no denominador de uma fração. Racionalizo, multiplico por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Cotangente de 60 graus, 1 vezes raiz de 3 vai ficar raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3, tá bom? Tranquilo, né? Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Abraço, tchau, 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 tchau.